Já sentiu um vazio estranho por dentro? Como se, por mais que você conquiste coisas ou se mantenha ocupado, algo essencial ainda esteja faltando. Isso não é uma falha, nem um defeito. É a sua alma sussurrando, te lembrando de uma história que um dia foi sua. Um mito pessoal que você simplesmente esqueceu de viver. Hoje a gente vai conversar sobre por que esse mito importa mais do que você imagina e como voltar para ele pode transformar sua vida de algo vazio para algo cheio de sentido. O vazio que surge. Quando você esquece quem é, você já se sentiu oco por dentro, como se estivesse vivendo no piloto automático, sem sentir de verdade. Você acorda, faz o que tem que fazer, até sorri de vez em quando, mas lá no fundo tem algo fora do lugar. Como se você tivesse se afastado de algo importante, mas nem sabe direito o quê. E não, isso não é só estresse, não é só cansaço ou falta de motivação. Não é porque você ainda não encontrou o hábito certo ou o livro certo. Isso tem um nome: perda da alma. James Hillman, um dos grandes nomes da psicologia profunda, diria o seguinte: a alma sempre se lembra do seu chamado, mas quando a gente para de ouvir, ela se recolhe. Vivemos numa cultura que ensina a gente a construir uma vida, mas não a escutar o que essa vida está tentando dizer, a buscar sucesso, mas sem se perguntar por que isso importa tanto, a se encaixar, ao invés de seguir aquele caminho estranho e bonito que é só nosso. E aí, a gente troca o encanto pela obrigação, a verdade interior por aprovação externa. E aos poucos, algo dentro da gente vai ficando em silêncio. Carl Jung chamava essa desconexão de o início da sombra. É quando partes vivas dentro da gente, como o desejo, a curiosidade, a imaginação, são colocadas de lado. Mas elas não desaparecem, elas esperam. E muitas vezes, essa espera aparece como vazio, como entorpecimento, como aquele incômodo silencioso que nenhuma conquista resolve. Aqui está o paradoxo. Quanto mais você ignora o seu próprio caminho, o mito que nasceu com você, mais o mundo vai parecer sem cor, sem sentido. Porque a alma não quer conforto, não quer likes, nem elogios, nem performance. Ela quer significado. Ela quer viver a própria história, e não uma que foi emprestada de outra pessoa. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, porque uma parte de você lembra, não com a mente, mas com os ossos, com o suspiro, com os sonhos. Talvez a pergunta nunca foi: o que eu devo fazer com a minha vida? Mas sim, qual é a história profunda que eu abandonei? Porque enquanto você não voltar para esse mito, vai continuar construindo uma vida que até parece certa por fora, mas soa errada por dentro. E a verdade é, você não está quebrado. Você só está longe demais da sua própria história. Mas calma, ela ainda está te esperando. Quando você vive uma vida que não é sua, pode ser que você ainda não tenha percebido, mas muita gente vive histórias que nunca escolheu. São roteiros que vêm da família, da sociedade, da cultura e que até parecem funcionar por fora, mas ignoram completamente a alma. James Hillman dizia que cada alma carrega um mito único, uma história pessoal cheia de símbolos e significados que só você entende de verdade. Mas quando você começa a seguir o roteiro dos outros, seja uma carreira, um estilo de vida ou um conjunto de valores, o seu mito vai desaparecendo aos poucos. No começo é sutil, aparece como uma dúvida, uma pergunta silenciosa. Será que isso aqui sou eu mesmo? Ou pior, será que eu sou o suficiente? Carl Jung chamava isso de conflito entre a persona, a máscara que a gente mostra para o mundo, e o self, o eu verdadeiro, que está lá dentro esperando para emergir. Quando a máscara domina, o verdadeiro eu é empurrado para a sombra. Fica escondido, silenciado. Você acaba virando um ator num palco que não é seu. Cumpre papéis que nem escolheu. O aplauso pode até vir, mas lá dentro, a plateia está vazia. Napoleon Hill nos lembra que todo sucesso começa com o desejo. Mas se esse desejo nasce da expectativa dos outros e não da sua alma, ele só te leva para a frustração. É como correr atrás de uma miragem. Você corre, corre e nunca chega.
Quando você se desconecta do seu mito, isso pode aparecer assim: uma insatisfação crônica com tudo o que você conquista. A sensação de estar preso a uma rotina que só te suga. Comparações constantes com os outros e aquele sentimento de ser menos. Aquela inquietação de tá tudo certo, mas falta alguma coisa. Sabe o que é esse alguma coisa? É a sua alma tentando te acordar, te pedindo para parar de viver uma história emprestada, para voltar, mesmo que aos poucos, à sua própria história, à sua verdade. E é importante lembrar: mitos não são contos de fadas, eles são a linguagem da alma. São cheios de símbolos, lições e pistas sobre quem você realmente é. E a sua alma lembra, mesmo quando você esquece. O que é o seu mito pessoal? Quando James Hillman fala de mito, ele não está falando de fantasia. Ele está falando de uma narrativa viva, que vem lá de dentro da sua alma. É o seu chamado mais profundo. É o propósito que é só seu. Esse mito é como uma semente que foi plantada no seu nascimento. Dentro dela já estão os temas, os símbolos, os caminhos que moldam a sua jornada. Carl Jung chamava esse processo de individuação. É o caminho de se tornar quem você realmente é, não só a versão que o mundo espera de você. É um equilíbrio entre sombra e luz, entre o que você mostra e o que guarda em silêncio. Napoleon Hill diria que quando o desejo se alinha com esse mito, ele se transforma em algo poderoso. Não é só sucesso, é um sucesso com propósito. É aquele desejo ardente que move ações verdadeiras e não ambições vazias. O seu mito pessoal pode estar escondido, debaixo de anos de pressão, distrações e barulho. Mas ele ainda está aí, esperando que você pare para escutar. Às vezes, ele aparece em sonhos, ou em sentimentos que se repetem, ou naqueles símbolos e temas que sempre te atraíram. Pode ser um chamado que vem das suas paixões, ou daquilo que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Hillman acreditava que viver o seu mito é um caminho de cura da alma, porque ao viver sua própria história, você dá espaço para partes de você que o mundo mandou esconder. Você deixa de ser alguém que apenas conquista e passa a ser alguém que vive de verdade, alguém que está em sintonia com quem realmente é. E o mais bonito, esse mito não é um destino final. É uma jornada, um caminho que se escreve dia após dia. Sinais de que você abandonou o seu mito. Perceber que você se afastou do seu mito pessoal nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, isso se esconde atrás de sentimentos e hábitos do dia a dia que a gente já aprendeu a chamar de normais. Mas James Hillman dizia que esses sinais são, na verdade, a forma que a sua alma encontra para te mandar um recado, um chamado para acordar e lembrar de quem você é de verdade. Olha só alguns dos sinais mais comuns. Insatisfação crônica. Por mais que você conquiste coisas, nada parece te preencher de verdade. Comparação constante. Você vive olhando a vida dos outros e se perguntando por que a sua não parece tão boa quanto. Inquietação. Uma sensação persistente de que você não está onde deveria estar. Entorpecimento emocional. Você se sente meio desligado das suas emoções, como se só estivesse passando pelos dias no piloto automático. Medo de ser autêntico. Você evita mostrar quem realmente é, porque isso parece arriscado ou desconfortável. Repetição de padrões. Você se pega repetindo os mesmos erros ou ciclos que não te satisfazem. Carl Jung dizia que esses sentimentos geralmente apontam para a sombra, partes de nós que foram ignoradas, rejeitadas ou reprimidas. E quando a gente empurra essas partes para longe, a voz da alma vai ficando abafada e o vazio vai crescendo. Napoleon Hill também nos ajuda a entender isso. Quando suas ações não vêm de um desejo verdadeiro, mas sim da obrigação, do medo ou da pressão externa, o resultado nunca vai te satisfazer de verdade. Mas aqui vai a parte esperançosa. Perceber esses sinais já é o primeiro passo para recuperar o seu mito. Só o fato de você estar notando isso já mostra que sua alma ainda está te chamando. Ela ainda está aí, esperando que você escute. Você não está preso. Você está sendo convidado a voltar para casa, recuperando o seu mito e vivendo com alma. A boa notícia?
Seu mito nunca se perde de verdade. Ele é como uma música que ficou escondida debaixo de muito barulho, mas que ainda está lá, esperando você se calar por dentro para ouvi-la de novo. James Hillman nos convida a nos reconectar com a linguagem da alma, com os símbolos, os sonhos, os desejos profundos, porque a cura não começa tentando consertar. Ela começa quando você começa a escutar. Carl Jung ensina que o processo de se tornar quem você realmente é, o que ele chama de individuação, não tem ponto final. É uma jornada. E essa jornada pede paciência, coragem e disposição para olhar suas próprias sombras de frente. Napoleon Hill reforça que o desejo verdadeiro, é a bússola que aponta na direção da sua alma. É esse fogo interno que ilumina o caminho, mesmo nos momentos mais escuros. E como começar? Comece pequeno. Repare no que desperta sua curiosidade. Preste atenção nos seus sonhos, em imagens que aparecem com frequência. Se permita sentir, sem fugir do desconforto. Fale a sua verdade, mesmo que a voz trema. E lembre-se, você não precisa ter tudo resolvido agora. Essa caminhada é sagrada exatamente porque ela é só sua. Talvez esse vazio que você sente não seja um buraco, mas o espaço onde seu mito está pronto para nascer de novo. E nesse renascimento, você encontra significado. Você encontra paz. Você encontra o seu lugar. Então respira fundo. Escuta com atenção. A sua alma está chamando.